Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem com vocês? Eu quero falar com vocês hoje. Quando a gente lembramos daquele texto na palavra de Deus que fala do barquinho, aonde o Senhor Jesus estava no barco e os seus discípulos estavam com ele. Então, de repente, o mar começou a ficar agitado e os discípulos vendo aquilo, vendo que as ondas cresciam, estava quase levando o barco a virar, os discípulos começaram a entrar em desespero, a ponto do Senhor Jesus, que estava no meio do barco junto com eles, estava dormindo. Os discípulos estavam em desespero, preocupados com aquelas ondas que estavam em tempo de virar o barco e eles morrerem afogados. Enquanto isso, o Senhor Jesus estava dormindo no meio do barco. Então os discípulos, atormentados com aquilo ali, e o medo tomando conta deles, eles foram chamar Jesus para que ele fizesse alguma coisa para que eles não viessem a se afogar. Então Jesus, despertando, disse: homens de pequena fé. E erguendo a mão, Jesus, para o barco, para o mar, ordenou que a tempestade cessasse. E a tempestade cessou, o mar se acalmou e veio sobre aqueles discípulos a paz. Veio a paz sobre ele. No lugar do terror, do pavor, do medo, da angústia que ele estava achando que ia morrer, veio a paz quando Jesus estendeu a mão e ordenou que parasse aquela situação, aquela tempestade. Meu amigo e minha amiga, eu quero dizer uma coisa para você. O que é que a gente tem que entender com isso? A gente entende, nesse momento, que quando uma pessoa ela se entrega a vida dela para Jesus, começa a viver na fé, começa a viver a palavra de Deus, começa a praticar, andar na fé, de acordo com a palavra do Senhor Jesus, entregou sua vida a Ele, batizou-se nas águas, recebeu o Espírito Santo e começou a sua caminhada na fé. Neste texto a gente entendemos que você tendo o Espírito Santo, mesmo você tendo ele, não quer dizer que você, meu amigo, não vai passar por momentos difíceis na sua vida, que é a tempestade da vida, que são os problemas, que é certas situações que vai chacoalhar a sua vida de um lado para o outro, vai tirar a tua paz, vai levar você a ter uma dificuldade muito grande, e a ponto de você pensar que o Senhor Jesus não está com você, que Deus esqueceu você, que Deus não está com você. O mal, ele pode causar situação para que as pessoas ela entrem em desespero. E qual é o intuito? O intuito é fazer a pessoa esfriar, fazer ela desanimar da fé, fazer ela achar que o problema vai tomar conta dela, que a situação não vai ter jeito. E aí, meu amigo e minha amiga, nós entendemos que o Senhor Jesus, ele não se afasta de nós. Você veja que o Senhor Jesus estava no meio do barco, ou seja, no meio dos discípulos junto com ele. E os discípulos, pelo momento, acharam que eles iam morrer. E assim é a situação difícil quando se levanta. Os pensamentos ruins querem mostrar para a gente que Deus não está com a gente, que Deus abandonou a gente. Mas o Senhor Jesus nunca abandona a gente. E o que é que ele espera da gente? A pessoa, de repente, ela tem um espírito, ela já tem o Espírito de Deus dentro dela. Ela é uma pessoa de Deus, vive de acordo com a palavra de Deus, mas se levantou de repente uma tribulação, uma situação difícil, que vem pensamento na cabeça dela, que ela para levar ela a achar que Deus se afastou dela. Deus não se afastou, meu amigo. Ele nunca se afasta daqueles que o servem a ele de fato e de verdade. Mas ele está esperando o seguinte, ele está esperando
Que a gente use a nossa fé, confie nele e tenha a atitude que ele teve de se levantar, estender a mão, determinar que a situação difícil vai passar, que o problema que se levantou vai passar, que aquela guerra que está tentando levar, destruir a nossa vida, vai passar, meu amigo. E assim como ele determinou, ordenou que a tempestade cessasse, você que é de Deus, que de repente está passando uma tempestade, que de repente está passando uma situação difícil na sua vida, determine que essa tempestade, esse problema, essa situação vai cessar, porque Deus é com você, meu amigo, Deus é com você. Ele chamou aquele discípulo de homem de pequena fé, porque ele esperava que eles fizessem aquilo que ele fez, ordenasse que a situação passasse. E você veja que o problema que se levanta é para tornar o homem e a mulher de Deus mais forte. É para fazer eles glorificar mais o Deus dele, o Senhor Jesus, quando vencer a situação. E também tornar aquele que passa pela situação difícil mais forte depois dela. Sair vencedor e tornar ele mais forte. Por quê? Porque depois daquela tempestade que o Senhor Jesus ordenou que o mar parou, que a onda cessou e a tempestade cessou, que os discípulos saíram em paz, eles conheceram mais o poder do Deus dele. Eles saíram mais confiantes do Senhor Jesus que estava com eles. Ali eles saíram de mais fraco que estava, mesmo com a incredulidade deles, porque ainda não tinha o Espírito Santo naquele momento. Eles saíram mais fortes. Eles saíram mais fortes. Porque eles viram que o Senhor Jesus, que o Deus dele é poderoso para livrar eles da morte, para livrar eles daquela situação que eles achavam que ia tirar a vida dele, dar cabo à vida dele. Então, meu amigo, creia que Deus é com você, determine e confie no Senhor Jesus. Use sua fé, porque não há tempestade, seja ela por maior que seja, que venha lhe destruir. Se você obedece e pratica a palavra de Deus. Creia nisso e que Deus abençoe a todos. Forte abraço.